uma palavra de origem inglesa caracterizada por atos repetitivos de agressão e intimidação contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. Você já deve imaginar do que estamos falando, pois é. Embora não seja um fenômeno recente, o bullying precisa ser amplamente debatido. Um alerta para pais, professores, jovens e crianças, para mostrar que a violência física e psicológica não podem ser ignoradas. Para falar desse assunto de extrema importância, nós recebemos o neuropediatra André Cabral. Eu agradeço a sua presença e a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Ana. É sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom falar sobre um tema tão importante. Você já vem ajudando famílias, né, jovens, nesse tema há bastante tempo. Por que o bullying ele é tão difícil de ser combatido, de acordo com a sua vivência, já que não é um assunto novo, já tem muitas campanhas para prevenir e combater o bullying e ainda assim é um tema tão recorrente, doutor? Ana, a gente tem percebido que esse tema, embora seja bastante antigo, ele se tornou ainda mais presente. Diferente do que a gente esperava, que com o combate a esse tipo de violência, a gente tivesse a redução e, quem sabe, até o controle, a gente viu que, com o passar do tempo, isso tem crescido e se tornado ainda mais intenso. Esse fenômeno ele é difícil de ser abordado porque, por muito tempo, se acreditou que o bullying poderia ser um fenômeno natural do desenvolvimento infantil. Os pais, familiares chegavam a falar que isso está ok, isso está normal. A criança vai aprender com isso, ela vai crescer e vai saber como lidar. E essa sensação de que é normal trouxe para a criança que sofre bullying, né, a vítima, como a gente chama na classificação de quem são os personagens desse processo, trouxe à vítima uma sensação de impunidade e, com isso, também uma sensação de impotência. Ela começa a acreditar que é mais difícil sair. Então, hoje, a grande relação, então, com a questão do crescimento do bullying tem a ver com o perfil da sociedade. A gente precisa entender que a escola é uma fração da sociedade, que o que acontece ali em sala de aula ou na hora do recreio é um reflexo do que a gente vive no dia a dia mesmo da nossa sociedade. Naquele seu vídeo, o último vídeo que você postou no Instagram, que é Não há espaço para ódio nas escolas. E lá, posso chamar você, né? Por favor. Você explicava que o agressor, a pessoa que comete o bullying, ela se acha superior. Isso também vem de uma educação de dentro de casa. É importante que os pais ensinem sobre essa questão de igualdade, de direitos, de convivência também. Essa fala é muito boa, porque eu acho que chega da gente romantizar o que é essa relação do bullying, ou da gente relativizar e achar que isso é um processo natural e normal do desenvolvimento. A gente vai separar nos personagens do agressor, da vítima e dos observadores, que são essas outras pessoas que estão nessa relação, mas que não provocam e também não sofrem bullying, pelo menos não nesse momento. Mas são omissas, digamos, só assistem. Muitas vezes omissas e algumas vezes têm receio, têm medo de ir contra o provocador, com medo de ser a próxima vítima do bullying. Então, o agressor, e a gente deve chamar de o agressor, porque eu acho que aí você coloca o peso sobre algo que é realmente muito pesado, ele é uma criança ou um jovem, ou mesmo um adulto, que tem muitas questões que precisam ser estudadas, trabalhadas e acompanhadas. Eles têm esse perfil, algumas vezes, por uma própria questão de personalidade. E traços de uma personalidade antissocial ou de um comportamento mais agressivo, às vezes narcisista, às vezes ao contrário, às vezes muito inseguro, fez com que ele tentasse ter essa relação de poder sobre alguém que ele julga inferior por uma questão física, por uma questão financeira ou por qualquer outra questão que ele julga ser diferente. O agressor, muitas vezes, é fruto de uma relação, de uma dinâmica familiar difícil, de irmãos hostis, o relacionamento com pais também hostis, de pais que tiveram dificuldade de estabelecer limites e regras para que pudesse modular aquela dificuldade em controlar suas emoções, aquelas do filho. Então, um garoto que ainda muito pequeno tinha severas dificuldades emocionais, mas que não recebeu o apoio que precisava, pode crescer e ser um provocador de bullying. Uma tecla que a gente bate muito e muito forte é parar de acreditar que o agressor é um ser popular e que é isso que fere o que sofre. Não, não é normal e natural essa ferida aberta por uma pessoa, por um jovem, por uma criança, muito menos. Ele precisa ser visto e avaliado por uma equipe profissional que vai identificar
É uma questão própria dele, genética, de personalidade? É algo do ambiente que assim o formou? E que modificações a gente vai fazer para que isso não traga severas complicações na vida futura daquela criança? Problemas sociais, problemas nos relacionamentos, né? Um quadro de agressividade ainda mais importante. Tudo isso está fortemente envolvido com o papel do agressor. Porque a gente viu também que existe uma forte relação com baixo rendimento acadêmico. É fácil identificar o agressor dentre aqueles que têm as menores notas da sala de aula. Então, a gente precisa entender, como sociedade, de que o agressor não é a figura popular a ser seguida. Ele não é o alvo que a gente deseja ser. Pelo contrário, ele é uma criança ou jovem que precisa de ajuda, precisa de apoio. E aí entra também o papel da escola quando reconhece o agressor. Proteger quem sofre bullying é papel da escola também. Levar para a família essa complicação de que acontece ali na hora do recreio é importante, mas não esquecer do agressor. Chamar a família, falar do que acontece, pedir para que ela leve para uma avaliação médica, para que possa entender o que acontece com aquele garoto, é também uma obrigação de quem está ali assistindo. Não fazer isso é condenar muitas vezes esse jovem a um desfecho desfavorável. Então, não vamos mais acreditar que sofre a vítima e o agressor está tudo ok. Não, não. O agressor sofre naquele momento e vai sofrer muito mais na vida futura. Até porque se o agressor for louvado, o problema só tende a... Acho que o agressor seria a fonte, resolver o problema na fonte. Não é isso? Na fonte daquela A gente agressão. tentou estudar muito sobre como resolver esse problema, né? Como fazer para que a gente resolva o problema do bullying, né? Palestras, né? As palestras, aquelas reuniões que acontecem na direção, na coordenação, chamando o agressor para fazer essa mudança, isso vai resolver o problema do bullying? Isso não vai resolver o problema do bullying. O agressor, ele não é convencido por uma palestra. Eu volto a dizer, o agressor ele tem questões que precisam de um apoio psicológico, de uma avaliação neuropsiquiátrica, para entender por que ele assume essa postura tão danosa à sociedade. Sabe quem pode mudar isso tudo através de uma palestra? Os observadores. O que ficou muito claro é que se eu pegar essa massa de observadores e aproximar da vítima, eu isolo o agressor, fazendo com que esse bullying possa ser cerrado. Então, a única forma de eu proteger a vítima é fazer a massa se aproximar dela, isolando quem fere repetitivamente. Então, eu não tenho uma expectativa de fazer uma palestra e tornar aquela criança que sofre como alguém que vai rever e vai agora reagir e vai dar certo. Não vai. Dar essa responsabilidade a uma pessoa que sofre bullying, uma criança que sofre bullying, não é legal porque não vai acontecer e aí pode trazer ainda mais ansiedade para ela. Essa responsabilidade eu dou para os observadores. Isso é interessante porque a gente tem que ter uma ciência, e aí vale para todo mundo que tem filhos na escola, porque a gente está classificando em 3 grupos. Então vale a pena eu chegar para o meu filho, para a minha filha e perguntar: acontece bullying na sua sala de aula? E se acontece, a gente vai tentar identificar assim, em que grupo o meu filho está. Não tem uma criança fora de grupo, pelo menos não nas crianças mais velhas, porque o bullying está presente na sala de aula das escolas. Então, se você perceber que ela é relativa, é algo que acontece na minha sala muito pouco, é algo banal, isso me traz ainda mais preocupação, porque muitas vezes esse é o perfil do agressor. Ou às vezes de quem sofre, que muitas vezes se sente culpado pelo bullying que sofre, e por isso não conta em casa. O observador, muitas vezes, quando perguntado, ele fala de forma mais incisiva. Ele acha aquilo errado. Mas também é difícil você esperar de uma criança, às vezes de um jovem, que ele seja um iluminado que vai lutar contra. Cabe à escola organizar esses observadores para que eles possam entender qual é o perfil adequado a ser seguido. Até porque o agressor, ele quer ser popular, ele quer ser seguido, ele quer ser admirado, quer que as pessoas até sintam medo dele em algum momento e não queiram atacar ou fazer qualquer coisa para, como você falou antes, as outras pessoas, os observadores, ficam com receio, ficam com medo. Agora, sim, até que ponto é papel da escola identificar e também dos pais em casa? Como é que os pais podem... os pais conhecem seus filhos, né? Então, o que eles podem perceber de diferente? Como abordar esse tema? Porque muitas vezes a tendência da vítima é se esconder, é ter vergonha de passar Sim. por isso, né? Verdade. A maioria das vezes, a vítima não vai chegar para os pais e contar o que sofre.
Muitas vezes elas são perseguidas por um sentimento de que ela tem responsabilidade sobre o bullying que sofre. Muitas vezes o bullying acontece por uma questão da forma física, o que faz com que ela esconda isso, porque parece, de novo, que ela é responsável por aquilo. Outras vezes envolve um assédio moral que faz com que ela tenha muita vergonha. E contar para o pai, contar para a mãe, é aumentar o número de pessoas que vão saber aquilo que traz a ela tanta vergonha. E aí ela vai se isolando, isolando cada vez mais. Os pais precisam perceber, e aí não tem a ver com bullying, mas tem a ver com tudo. Precisam perceber se aquela criança vai bem. Se socialmente você percebe que ela conversa e tem vários amigos, se na escola ela parece ter um rendimento adequado, se na hora da conversa ela tem uma segurança e uma firmeza própria da idade. Se você percebe o filho inseguro, ansioso, o rendimento cai de forma inesperada, tem que se rever o que acontece com essa criança. Ela não vai chegar e contando eu sofro bullying. Isso é muito raro. O mais comum é que ao perceber que algo vai diferente nessa conversa com a criança, ela solte algo que indique que ela não se sente segura indo para a escola, por exemplo. E aí você começa a entender que algo é hostil dentro do ambiente escolar. A gente está citando muito escola, porque a escola é parte do ambiente natural da criança, né? Mas a gente pode estar falando de um clube, a gente pode estar falando da aula de inglês, a gente pode estar falando de dentro de casa, né? Ou do prédio, quando desce no fim da tarde. Então, pode ser qualquer um ambiente em que o agressor use para usar de forma repetitiva essa agressão. Mas os pais têm que estar muito atentos. Para os pais do agressor, às vezes é ainda mais difícil, porque o agressor ele assume essa postura do tá tudo muito bem, essa postura do popular na escola. Embora a questão do rendimento a gente já alertou que costuma estar linkado com notas ruins. Mas é mais difícil e ele precisa muitas vezes receber esse aviso da escola. A escola não é responsável pelo bullying, mas ela pode ser responsável pela mudança quando alertada. As escolas precisam agir, né? Uma vez que houve um alerta, ela precisa estar em cima. Existem algumas leis que regem, leis e portarias que regem isso, e tem tornado ainda mais importante essa questão da ação da escola junto à mudança. Alguns estados fazem com que a escola tenha que ter um livro de ocorrências e cada episódio de bullying seja ali descrito para que possa estar registrado. Outros estados aprovaram leis que a escola tem que notificar a polícia quando acontece um caso de bullying, para que não passe impune nada e que haja uma seriedade na investigação do que aconteceu. A gente tem inúmeros casos de desfechos desfavoráveis, inclusive com perda de vida, de pessoas que sofreram bullying e não tiveram atenção adequada ou que não foram resolutivos nessa questão tão importante. A gente não pode deixar isso acontecer. Aquela frase, não há espaço para ódio nas escolas, ela nunca foi tão verdadeira. Não há espaço. O nosso filho não foi entregue para a escola para sofrer um insulto, para desmerecerem aquilo que ele é de verdade. Ele não está lá para se encaixar uma regra que acreditam que é a melhor para ele, Eu vi um vídeo interessante que falava de que a mochila do ano anterior carrega os mesmos sonhos da mochila nova. Às vezes o tênis de marca, ele não te leva mais longe do que o tênis que a gente tem. É simplesmente entender que somos diferentes e que isso vai acontecer com todo mundo. É um absurdo pensar que uma criança de 9, 10 anos vai ser julgada por isso. A gente tem uma séria dificuldade, como neurologista infantil, eu lido com muitas crianças que têm transtorno de desenvolvimento neurológico. E espectro autista, TDAH, são vítimas ainda mais fáceis para essa questão. Você imaginar que uma criança que tem um distúrbio do desenvolvimento, com um poder de comunicação menor do que a média, ele sofre bullying na escola, você começa a entender, realmente esse agressor ele não pode ser alguém que está completamente ajustado à sociedade. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente elege nossos líderes populares, porque aí já sai da escola e vai para a vida. Por que o popular da escola é o cara que agride alguém? Por que a gente vai ter como alguém muito bom, muito em destaque, alguém que não prega o bem? Uma das políticas de mudança e que tentam encerrar o bullying é fazer com que na escola sejam valorizadas as pessoas que pregam o bem. E a escola tem que valorizar isso mais. Quem é o popular da escola? É o garoto e a garota que se dedica para os estudos. É para ser o garoto e a garota que na hora do intervalo ajuda outra garota que acabou de entrar e que é novato e que não conhece ninguém. Esse deveria ser o garoto e a garota popular da escola.
não aquele mais alto ou mais forte que provoca bullying com aquela criança que tem alguma dificuldade física ou que tem alguma dificuldade intelectual, ou mesmo que não tem nenhuma dificuldade, outra que não apenas não se encaixa no grupo que ele acha que é o ideal. Agora, falando dessa questão do autismo, do TDAH, do déficit de atenção, a inclusão nas escolas também trabalha muito isso, né? Essa questão de desde pequeno você já entender as diferenças, você já entender o jeito, o ritmo diferente também dos seus colegas, isso já é um trabalho que ajuda, né? Ajuda muito. Porque a gente viu que a inclusão real é crescer junto. Porque quando você cresce junto com a criança que tem alguma limitação motora, intelectual, de comunicação, você começa a perceber isso como algo natural. E quando a criança acha natural, ela não estranha e por isso ela absorve. E ela cresce junto. É diferente de quando você limita, segrega e somente já mais velha coloca uma criança ali com uma limitação importante. Aquela criança que não teve nenhuma experiência com uma criança com dificuldade, ela estranha. E às vezes é até difícil eu exigir de uma outra criança que ela acolha se isso nunca foi apresentado para ela. Então ela vai ver uma criança que não fala tão bem ou que não consegue falar e vai achar que não é parte daquele grupo e pode isolar simplesmente por uma consequência de não reconhecer. Quando ela cresce junto com aquela criança, ela sabe que são todos do mesmo grupo, que somos diferentes e que ela vai precisar dar alguns apoios e ela vai receber alguns apoios e vão seguir todo mundo bem. Então, inclusão é crescer junto e isso tem que acontecer desde muito cedo. Agora, no caso, se um exemplo, um pai, um responsável que viu que seu filho ou sua filha está sofrendo bullying, o que ele deve fazer? Além de procurar um acompanhamento médico e tudo, mas o que ele deve fazer na escola? Como que ele vai trabalhar a autoestima do filho para que se reconheça como uma pessoa importante, como uma pessoa amada? Porque eu acho que, em alguns casos, ou a vítima pode desenvolver alguma agressividade, ou até mesmo tentar contra a própria vida, não é? Ainda quando a sua personalidade está em formação. Isso. É muito comum que a vítima seja uma pessoa mais insegura, né? O provocador, né, o agressor, ele procura pessoas mais ansiosas ou mais inseguras para agir, né? É uma relação difícil essa, porque ele realmente ataca vítimas, né, que estariam mais propensas a isso. Em casa, o que os pais podem fazer é procurar apoio médico para a identificação de fatores que podem deixá-las mais instáveis e que precisem de alguma ajuda, principalmente apoio psicológico, e procurar a escola. A escola vai trabalhar a massa para aproximar de quem sofre, valorizar outras crianças em detrimento daquelas que são os ditos populares. Fazer abordagens precoces, que também se mostraram mais efetivas, não esperar aquele cenário devastador. Em casa, os pais também têm que estar muito atentos ao cyberbullying, né? Que é exatamente o bullying continuado que acontece também nas redes sociais. Uma das coisas que ficou muito claro quando a gente conversa com a criança ou jovem que sofre bullying é que incomoda o fato de não estar restrito só à escola. Quando eles chegam em casa, ali depois do almoço, e abrem um grupo de WhatsApp da turma, o bullying continua. Com palavras ofensivas, imagens ofensivas e essas ameaças veladas na rede social. Imagine para uma criança que já passa muito constrangimento na escola, imaginar que não só a escola, mas agora todos os seus conhecidos e seguidores vão ver aquelas imagens que ela tanto escondeu. É muito duro. O cyberbullying consegue ultrapassar os limites da escola e passar o dia inteiro ali colado na criança. E aí ela tem ainda mais dificuldade de passar isso para frente. É bem assustador mesmo, né? Se a gente parar para pensar, para uma criança entender isso tudo, o quanto é importante a gente trabalhar para prevenir esse tipo de situação, né? Agora, os pais, eles devem ir na escola porque tem uma idade, um período que o filho ele não quer muito ser protegido pelos pais. É verdade, mas eu vou te falar que o filho não vai conseguir sair dessa situação sozinho. Se ele sofre bullying, ele precisa de apoio. Os pais precisam ir na escola. Os pais precisam sentar para a escola e dizer, eu não vim aqui para culpar a escola, eu vim aqui procurando um parceiro. Isso daqui está acontecendo com meu filho e a gente precisa resolver e eu preciso do apoio da escola, porque eu não vou conseguir resolver isso sozinho. É muito duro, sabe? E assim, sempre que eu vou falar sobre o tema, uma das coisas que eu já vi, porque existe, como eu falei, uma idealização de uma relação comum, se você pegar o próprio histórico, né, de como eram os filmes de Sessão da Tarde, você vai lembrar
do popular zombando aqueles cara mais estudioso, né, que era o nerd, e aquela relação, ela passou a ser comum, né, para o jovem, porque você assiste aquilo e você acha isso adequado. Isso não cabe mais. Hoje o mundo é de quem se dedica, de quem faz boas ações, de quem promove algo mais sustentável, de quem acredita que não está no material ou na questão física o que vai torná-lo melhor do que outro. Então não dá para a gente tolerar essa questão. E eu acho muito importante em entrevistas, em documentários ou em qualquer matéria, deixar muito claro que é um agressor e que ele precisa ser tratado, porque ele é esquecido muitas vezes. Identificou-se o bullying, a pessoa que sofre bullying é destacada da escola, às vezes muda-se de escola, vai para uma terapia, para um apoio médico e pronto. E o agressor fica lá, esperando a vítima do próximo ano. Não, ele precisa ser avaliado, ele precisa ser entendido. É muito importante que os observadores percebam quem é o agressor e virem as costas para ele, para que ele se sinta só. E ele perceba que esse modelo social que ele desenhou, ou que foi desenhado para ele pela estrutura de vida dele, não é um modelo que a sociedade vai aceitar. Não há espaço para ódio, nem na escola, nem na sociedade. E a gente não vai conseguir progredir com esse modelo. Quais são as consequências para um bullying não tratado? Na vítima, a gente viu inúmeras vezes a evolução para o transtorno de ansiedade. Então, é mais comum, né, que a criança e o adolescente evolua para quadro de ansiedade importante, além do transtorno de depressão, né? Costumam se tornar pessoas menos seguras, né? A insegurança faz parte do dia a dia delas. Isso pode trazer uma frustração e um mau prejuízo acadêmico. Com menor desempenho acadêmico, eu vou ter prejuízo depois na minha vida profissional. Eu vou ter mais desconfiança em relação às relações, isso pode atrapalhar minhas relações pessoais. As consequências, elas vão se somando à medida que eu vou deixando isso acontecer. E a gente também tem consequências no agressor. Aquele ser que era o popular na escola, mas que não conseguiu bom rendimento acadêmico, com péssimo perfil social, com dificuldades depois também laborais, na parte profissional, trazendo com ele dificuldades sociais nas relações também. Eu vou ter nos dois extremos pessoas que vão se prejudicar profundamente. Só que uma claramente vai ser identificada e tentada tratar muito cedo, e outra é colocado à parte disso tudo, que não se reconhecia no agressor, alguém que precisava de tratamento. Aquela criança que desde pequena já bate na sala toda, assim, as mães já chegam perguntando se teve alguma atitude, na primeira infância mesmo. Ela tende, geralmente, a ser um provocador, um agressor? Quando a gente fala de crianças muito pequenas, que batem em várias outras crianças, isso geralmente não configura o bullying. Porque o bullying é a recorrência de identificação de uma vítima específica ou de um grupo específico. É quando já se tem uma consciência. Eu tenho uma consciência disso. A criança que bate, muitas vezes, faz parte, aí sim, de uma criança que está em desenvolvimento da comunicação e que precisa, sim, de regras, limites, rotinas e um poder da fala para que ela possa expressar o sentimento de frustração e que não possa expressar isso de uma forma de agressividade. É uma criança que precisa de apoio, sem dúvida, mas não é uma criança que estaria ali condenada a ser um agressor de bullying. Seriam relações diferentes pela faixa etária. Agora, a partir de que idade isso já deve ser observado nesse quesito? A gente começou a perceber que crianças a partir de 6 e 7 anos, elas começam a entender melhor quem são elas e quem são os outros. E quando isso acontece, o bullying também pode começar a acontecer. Então, a partir de 6, 7 anos, a gente já precisa ficar atento aos nossos filhos e à postura que eles têm em sala de aula. Se uma postura mais retraída, mais calada, mais insegura, será que meu filho tem um perfil de alguém que vai sofrer bullying? E se uma postura muito para frente, muito para cima e às vezes até meio agressiva, será que ele se tornará um agressor? Eu preciso estar atento aos dois extremos. E se, claro, se eu tenho um filho que tem um perfil de observador e eu acredito que nele há alguém que pode romper com essa rotina, que massa, né? Que bacana você instruir uma criança para quebrar uma rotina e trazer para a pessoa que sofre um alento. Doutor, no dia a dia, na prática, o que eu posso dizer para o meu filho, para a minha filha, que vai ajudar nessa questão da construção da autoestima? Quais momentos, o que eu posso fazer ali naquele momento de interação familiar para que eu possa desenvolver crianças com uma autoestima saudável, se sentindo amadas, acolhidas, tanto para que não sejam futuros agressores e nem futuras vítimas? Esse é o conselho mais difícil,
porque esse aqui requer, primeiro, tempo de qualidade junto à criança. A gente precisa realmente estar próximo da criança. A gente precisa se importar com o mundo dela e entregar aquilo que ela exige de mim. As telas, inclusive, influenciam muito negativamente nisso, tanto porque ocupam o tempo da criança, como ocupam o tempo dos pais. Eu preciso fazer com que essa criança entenda que ela não está sozinha e que ela vai ter sempre algum apoio, seja um apoio que ela tem primeiro da família, depois das escolas, e depois um apoio das pessoas que ela constrói na relação social e que vai ter depois. Eu preciso entender, como criança, que o desenvolvimento natural vai acontecer. E é interessante que quando você pega entrevistas de pessoas mais velhas que falam sobre a sua vida, e as pessoas geralmente perguntam, né, o que você diria para o seu mais novo? As pessoas costumam dizer, vai passar, vai dar certo. Então, explicar para a criança que a gente está junto, que a gente vai passar por aquilo, que a vida dela não será assim, né? Não será, eu digo para aquela criança que já está sofrendo bullying, que a gente vai conseguir mostrar um horizonte diferente e que a gente vai tirá-la dessa questão. Agora, olha que importância. A partir do momento que eu me comprometo com a criança, que eu vou tirar ela desse ambiente, eu preciso realmente mostrar isso. Porque senão eu entrarei mais para o ciclo da desconfiança, daquele que faz algo e que não consegue cumprir com aquilo que promete. Essa sensação de que sou impotente, de que eu não consigo, né, transpassar um cenário tão difícil, faz com que ele desacredite e vá se isolando cada vez mais. A gente sempre fala assim, depois de já adulto, né? Os pais são o lugar seguro que a gente tem. Os pais, né? Quando eu digo os pais, a família, nosso lar, a gente saber que tem para onde voltar, que tem para onde se sentir seguro, isso é muito importante. Eu acho que mais do que a gente falando aqui, até eu perguntei sobre o que dizer, o que falar, como agir, mas eu acho que você dá essa segurança para o seu filho de dizer, eu estou aqui, você tem a mim, você não está só. Né? Isso é importante, e tem um gráfico assim que mostra sobre a influência dos pais no comportamento, na segurança do filho. Assim, quanto que tua opinião, como pai e mãe, influencia para a criança. E aí mostrou nesse gráfico que a nossa influência é muito alta na infância. O que eu falo como pai fica, ela pega aquilo e nas decisões dela ela vai usar essa base no que eu falei. Só que esse gráfico mostra que vai chegando a pré-adolescência e na adolescência essa influência cai, mas cai muito. E a influência do meio externo, o ambiente, os amigos, a internet, ela cresce assustadoramente. Se você pega um jovem de 15, 16 anos e ele vai sair para uma festa e o pai diz, não vá, que lá não é um ambiente legal para você. A chance dele ouvir mais os amigos e a internet é 80%, assim, vai 80% para a internet e 20% para os pais. Então, a gente se vê em apuros. O que eu faço, então, com esse jovem? O que você falou lá atrás, quando a tua opinião era 80% do que valia para ele, vai fazer diferença. O que a gente precisa hoje entender é que o tempo de qualidade tem que ser gasto na infância. E a adolescência vai ser um modelar, um lustrar aquela joia que a gente fez lá atrás. Não adianta eu agora, meu filho já grande, acreditar que pronto, agora eu vou dedicar, porque agora eu consigo conversar com ele, agora ele vai me contar o que acontece na escola. Não. Era lá atrás. Claro que sempre há tempo e a gente sempre deve tentar mudar. Mas se eu puder te falar e dar um conselho, começa cedo. Quando você ainda acredita que ele nem entende. Ali você mostra, através da conversa e muito através da postura, o que é que você acha que é o adequado para que ele haja na sociedade dele. Doutor, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu tinha muito mais assunto, espero recebê-lo mais vezes, porque já tem uma lista de temas aqui para a gente debater. Muito obrigada pela sua presença e volte sempre. Eu que agradeço, Ana, estarei disposto para próximas conversas aqui com vocês. Tá bom, e eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!